Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. É pré-jogo, é Fla-Flu, meu irmão, uma coisa aí que o filho chora e a mãe não vê. Antes da gente entrar no pré-jogo para falar do Flamengo, como é que o Flamengo vai encarar o Fluminense também, como é que as coisas... Será que o Abel mudou a escalação? Será que ele vai teimar com a mesma escalação? O que mudou além do Fábio e do Marcos Felipe do gol? Vou chegar lá. Antes disso, vou te pedir um favorzão. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Depois de se inscrever, clica no sininho para receber notificações. Se você puder me indicar o canal nos grupos de WhatsApp, onde for, eu lhe agradeço do fundo do meu coração e que Deus retribua a você. Show de bola, vamos para o nosso pré-jogo? Vamos falar ponto por ponto? Tá legal? Vamos começar com o seguinte. É o jogo de ida, o primeiro jogo da final. Próximo jogo, sábado, às 18 horas. Sábado, às 18 horas, é o jogo da finalíssima. Esse é o primeiro jogo da final. Maracanã, 21h40. Transmissão pela Record TV, se você não vai para o jogo. A galera do Flamengo já comprou todo o setor deles. 35 mil ingressos os flamenguistas já compraram. Só falta o lado do Fluminense, então vai comprar o seu ingresso. Eu sei que tá difícil, 3 horas esperando, sistema caindo, não tem e-ticket, ó, não tem carteirinha de sócio, o ingresso não é carregado na carteirinha de sócio, tem um monte de coisa aqui que não tem como, ó. É sem bilheteria no dia do jogo, vou comprar amanhã no Maracanã, não adianta, não vai ter venda, no dia do jogo não terá. E a responsabilidade da venda dos ingressos, ou tudo que está acontecendo, é do Flamengo, não tem nada a ver com o Fluminense. Uma área, a diretoria chegou a conversar com a diretoria do Flamengo para tentar resolver esse negócio, eles falaram que ia resolver. O torcedor do Flamengo só sei de uma coisa, o torcedor do Flamengo, todos eles compraram ingressos, 35 mil ingressos vendidos ou mais, e o do Fluminense está passando um sufoco para comprar. Então falamos do ingresso. Vamos falar agora da arbitragem do Wagner, do Nascimento. Vocês conhecem, famosíssimo árbitro, principalmente em Fla-Flus, é ele que vai apitar mais esse Fla-Flu. A Ferj é assim mesmo, não adianta nem reclamar. Já até me desestressei com relação à escolha de árbitro, não adianta. Campeonato Mequetrefe. Estatística. Quantas vezes Flamengo enfrentou o Fluminense? Quantas vezes o Fluminense enfrentou o Flamengo na história? 436 jogos. 137 vitórias do Fluminense, 140 empates e 159 derrotas. Essa é a estatística do confronto. O último jogo, o último Fla-Flu, foi 1-0 Fluminense, lá no Engenhão, aquele gol do Arias, de cabeça, cruzamento na Arias cabeceou e guardou a criança. Então, o último jogo, o Fluminense sapecou o Flamengo e vai sapecar de novo agora nesse primeiro jogo da final. Fé em Deus, irmão. Tamo juntos. Falei dos ingressos, o Flu tem 2 missões importantíssimas, evitar o trivice, pelo amor de Deus. Não me venha com esse papo de ser vice do Flamengo pela 3ª vez seguida. Perdemos o título de 2020, perdemos o de 2021 e eu não perderei o de 2022. Mesmo com problema, Mário, esse negócio todo, time jogando mal escalado, Abel Braga. Não me venha com isso, por favor. E a última vez que o Fluminense, também é uma missão isso, a última vez que o Fluminense ganhou um título em cima do Flamengo, numa final de Carioca, foi em 1995, gol de barriga do Renato. Já tem 27 anos, se eu não me engano. Vamos quebrar esse tabu aí também, tá? Vamos falar do Flamengo? Tem um retorno do Bruno Henrique. Bruno Henrique treinou normalmente, foi até na casa do Renato Aragão, o famoso Didi. Então o Bruno Henrique está liberado para a partida. Mas o Flamengo tem desfalque. Tem desfalques do zagueirão Rodrigo Caio. Queria até que o Rodrigo Caio jogasse. Achei ele lento, ruim de bola. O Pablo também está fora do jogo. E o Rodinei. O Rodinei é reforço? É reforço para o Fluminense? Ou é desfalque para o Flamengo? Ou é reforço para o Flamengo? Meio confusa a situação do Rodinei. Acho ele bem fraquinho. Tá com lesão na coxa, não vai jogar na lateral direita. Quem deve fazer a lateral direita é o Mateuzinho. Acho o Mateuzinho melhorzinho do que o Rodinei. E o Fla fretou um avião, né? O Isla estava lá com a seleção do Chile e o Arrascaeta estava com a seleção do Uruguai. O Flamengo tem dinheiro, né? Foi o filho rico, fretou um aviãozinho, pegou os 2 jogadores, trouxeram às pressas. O medo do Fluminense é tamanho, né? O cagaço de pegar o Fluminense é tão grande que fretaram um avião para pegar o Arrascaeta e o Isla para esse jogo contra o Fluminense. Não devem começar jogando, mas devem estar no banco de reservas. Vamos para a escalação do Flamengo? O Flamengo vai para a seguinte forma, encarar o Fluminense. Goleiro Hugo, lateral direito Mateuzinho, a dupla de zaga Fabrício e Davi Luiz, o lateral esquerdo Felipe Luiz.
O trio ali no meio de campo é formado por Arão, ali na marcação, na cabeça de área, o Lázaro ou o Andreas Pereira e do lado dele, o João Gomes. O trio de ataque formado por Everton Ribeiro, na direita, na esquerda, o Bruno Henrique e na referência na área, ele, o Gabriel Barbosa, o mala, sem alça, de papelão, em dia de chuva, Gabriel Barbosa. E o Arrascaeta deve ficar no banco de reserva. Esse é o time do Paulo Souza, o português, treinador do Flamengo. É português? Ele acho que é. Paulo Souza só pode ser português. Fluminense. Fluminense já teve uma troca aí. Eu acho que o único problema que o Abel viu no Fluminense, acho que foi o goleiro. Botou tudo na conta do Marcos Felipe, né? Ele foi lá, tirou o Marcos Felipe, colocou o Fábio. Coitado do Marcos Felipe. O Marcos Felipe foi conversar com o treinador de goleiro. O Abel botou na conta do treinador de goleiro. Não, a responsabilidade do treinador de goleiro, não é comigo não. O Fábio foi lá, reclamou, não adiantou, falou com a diretoria falou, não, vai treinar, meu filho, vai treinar e escolha técnica. Então tá, Fábio vai começar jogando. Aí, desfalques. Fred é certo. Foi expulso no jogo contra o Botafogo. Arrumou um salseiro lá, acabou sendo expulso. Matheus Martins está com a seleção sub-20. Está fora da relação. Samuel Xavier contundido. E o JK treinou normalmente, mas está na fase final da preparação, está na fase final do tratamento. Começou a preparação física agora, depois da preparação física vai começar a treinar taticamente com os outros companheiros. Mas o JK está voltando aí e o bicho vai pegar. Retorno. Agora vamos falar dos retornos. Felipe Melo provavelmente vai constar na relação de jogadores para essa partida. Não sei se ele vai começar a partida. Segundo o Globo Esporte, agora as informações que eu vou dar eu extraí lá do Globoesporte.com. Felipe Melo deve ser relacionado, treinou normalmente com a galera, assim como o John Kennedy, assim como o Luiz Henrique. Luiz Henrique também treinou normalmente. Até o Nino estava descartado para a partida, apareceu para treinar. Então podemos ter a surpresa na relação da presença do Nino, do Luiz Henrique, que é importantíssimo, e do Felipe Melo. Mas bem provável que esses três não comecem jogando. Deve ser o mesmo time que entrou em campo contra o Botafogo, apenas com 2 mudanças. Fábio no lugar do Marcos Felipe e Cris Silva, o possante Cris Silva, no lugar do Pineda. Eu não colocaria o Cris Silva na lateral esquerda, na ala esquerda, porque ele vai jogar de novo com 3 zagueiros. Eu não colocaria o Cris Silva, porque eu acho que o Pineda é melhor de marcação do que ele. Mas como o time vai jogar numa função de 3 zagueiros, fazendo a função de ala pelo lado esquerdo, para mim, mesmo assim, é 6 por meia dúzia. Né? Os dois são todos iguais. Vamos para a escalação do Fluminense? É o mesmo time lá do Botafogo, como falei, com apenas essas 2 mudanças. Goleiro Fábio no gol. O trio de zaga deve ser formado por Lucas Claro, Manuel e David Braz. Pode ter a surpresa do Felipe Melo começando o jogo no lugar do Manuel. Quarteto no meio de campo, esse quarteto que não cria nada, quarteto preso. Mas o Abel, vou explicar uma parada para vocês antes de entrar no meio de campo. Ele botou na cabecinha dele, que é o seguinte, esse time que ele coloca como titular, que ele entrou no jogo contra o Botafogo, é um time mais seguro, é um time mais firme na marcação, tem 2 volantes ali no meio, tem os alas que são mais laterais do que alas, são mais jogadores de marcação, ele tem um trio de zaga, ele tá mais preocupado em não levar gol, ele vai encarar assim o Flamengo. Ele ficou com medo do Botafogo, que é um time limitadíssimo, imagina contra o Flamengo. Acho que o Abel nem dorme, nem dormiu de um dia para o outro, da terça para quarta o Abel nem dormiu. Então vai o núcleo duro do Abel. Cris Silva, no lado esquerdo, na ala esquerda, André, Martinelli e Calegari. Os 4 ali no meio de campo. E o trio de ataque, Bigode, Arias e Germancano, o trio de ataque que atuou contra o Botafogo. Esse é o provável time do Fluminense para encarar o Flamengo. Agora a situação é essa. Daí como é que a gente fica? Como é que vai fazer gol com um time desse? Como é que vai criar oportunidades? Vai se segurar até quando? Uma hora vai ter que soltar o time. Eu aprendi, repito, todo jogo que eu faço, todo pré-jogo que eu faço aqui com vocês, eu falo o que eu aprendi com a experiência de arquibancada, assistir jogos do Fluminense. Eu já tenho uma rodagem, acompanho desde a década de 80 os jogos do Fluminense e Fla-Flus. Todas as vezes que o Fluminense partiu para cima do Flamengo, de peito aberto, agredindo, jogando no campo do Flamengo, com coragem, o Fluminense foi lá e ganhou o jogo.
Exemplo, o último Fla-Flu, o último título estadual que nós ganhamos em cima do Flamengo foi em 1995. Nesse Fla-Flu, o time do Fluminense era bem inferior ao time do Flamengo, mas a postura do time de 95 foi de superioridade desde o minuto inicial. O Fluminense massacrou o Flamengo no primeiro tempo e o treinador era o Joel Santana. Esse mesmo Joel Santana, que é taxado por muitos, já está até aposentado, né, fala um inglês muito fluente, é taxado por todos de retranqueiro. Ele encarou o Flamengo 3 vezes naquele estadual e as 3 vezes partiu para cima do Flamengo. Vocês sabem muito bem o que o Fluminense fez contra o Flamengo. Perdeu um jogo naquele estadual de 95, mesmo com jogadores limitadíssimos e mesmo com a diferença técnica e financeira com aquele time do centenário do Flamengo, muito grande. O Fluminense foi lá e partiu para cima, porque é Fluminense, meu irmão, tá? Tem que saber qual time que você está treinando. Era para o Abel saber que ele está treinando o Fluminense Futebol Clube e do outro lado ao Flamengo, e o Flamengo respeita o Fluminense e respeita muito, porque eu tenho amigos flamenguistas e os flamenguistas falaram, porra, tinha flamenguista torcendo para o Botafogo passar. Eu perguntei, pô, vocês estavam torcendo para o Botafogo por causa de quê? Vocês querem moleza na final? Daí, não, porque o Fluminense vocês têm sorte contra a gente. Ah, bom, eu sei que sorte é essa que você está falando. Rapaziada, eu vou ficar por aqui, tá? Tamo junto, conto sempre com a presença de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Tô indo nessa. Flui!